E aí, pessoal, vamos agora aqui para a questão de número 52 do capítulo 4 de Fundamentos de Física do Halliday. E a questão diz o seguinte: uma bola é lançada a partir do solo com uma certa velocidade. A figura mostra o alcance r em função do ângulo de lançamento θ0. O tempo de percurso depende do valor de θ0. Seja o t máximo o maior valor possível desse tempo. Qual é a menor velocidade que a bola possui durante o percurso se θ0 é escolhido de tal forma que o tempo de percurso seja meio t máximo? Então, nós temos aqui a figura para nos orientar, onde nós temos aqui o r, que é o nosso alcance horizontal em função desse ângulo θ0, e esse r vai ser atingido em um tempo máximo t. E a gente quer aqui, na verdade a questão pede, qual é a velocidade mínima necessária para que esse mesmo alcance seja atingida na metade do tempo desse alcance máximo na primeira situação. Então, nós temos um alcance R, que está mostrado aí no gráfico. Você vê aí, nós temos aí algumas divisõezinhas, algumas demarcações das linhas horizontais, que ali você tem ali um 100, um 200, e se você contar as linhas até o 200, você vai ver que tem 5 linhas espaçadas de formas iguais. Então, tomando a primeira linha horizontal ali, que é na origem, como zero, então temos 5 divisões, 5 dividido por 200 dividido por 5, então significa que cada linha ali dá 40 metros. E o nosso alcance máximo é ali onde o gráfico atinge a nossa última linha, que como cada linha representa 40 metros, então significa que o nosso alcance máximo é de 240 metros. Então nós temos aqui a nossa horizontal para representar esse movimento do nosso alcance máximo, que ele vai aí atingir os nossos 240 metros. Então, obviamente, ele tem uma velocidade inicial que foi lançado com esse ângulo θ0. E um adendo aqui. Na verdade, esse não é o alcance máximo como a gente tem na construção do movimento oblíquo. Tá? Esse é o alcance do objeto aqui, dada essas características aqui e condições estabelecidas. Então, isso significa que isso aí é um ângulo tal que vai permitir com que a partícula atinja essa distância de 240 metros. A gente sabe que tem um outro ângulo correspondente a esse aí, no qual a partícula também vai atingir essa posição. E é esse ângulo aí, com uma certa velocidade mínima lançada, que vai fazer com que o objeto lançado, a bola, atinja os mesmos 240 metros, só que na metade do tempo dessa condição inicial aqui. Então, nós temos aqui, para essa condição, o nossa componente x do vetor velocidade, que vai ser, como é o cateto adjacente, vai ser v cosseno de θ. A nossa componente y, que é como é o cateto oposto ao nosso vetor velocidade, então vai ser representada por v seno de θ. Nós vamos fazer aqui uma análise do movimento horizontal para a partícula. Como a gente sabe que não há influência de acelerações no movimento horizontal, então simplesmente nós temos a função horária do deslocamento, dada apenas por x0 mais vx do tempo máximo que está sendo dado ali para alcançar essa distância, partindo da escolha de que o lançamento é a origem do nosso sistema de medidas, então a nossa posição inicial vai ser zero. E aí o nosso tempo gasto para que a bola atinja essa distância de 240 metros vai ser r, que r é a distância na horizontal, sobre a velocidade da componente do eixo x, que é v cosseno de θ. Esse v0 em x vai ser sempre o mesmo valor ao longo do trajeto completo, pois a velocidade em x ela é constante. Então, está ali v0, mas lembre-se que é
no percurso como um todo. Podemos fazer também a análise desse tempo gasto através do eixo y, perdão, que é analisando o tempo de queda, né, do movimento vertical dessa bola. Então, nós temos que a função horária da velocidade que descreve a velocidade variável dessa bola no eixo y, já que a gente tem a influência da aceleração da gravidade, vai ser Vy igual a Vy0, que como nossa componente Vy0 é o nosso cateto oposto das componentes da velocidade, então o módulo vezes o seno de θ. Menos, por conta que o nosso sentido positivo vai ser para cima, então como a nossa aceleração da gravidade é no sentido oposto, então menos g vezes o tempo. A nossa velocidade final aqui vai ser o solo, né? Quando a bola vai atingir o solo. Então, quando atingir o solo, ela não tem mais movimento, então vai ter uma velocidade zero. E aí, a gente isola o nosso t. Então, nós temos aí duas equações na qual vai descrever o nosso tempo gasto para que a bola descreva esse movimento. E se você resolver, o tempo vai ser o mesmo, né? Dado que, apesar da gente poder analisar independentemente o movimento nos eixos, o movimento acontece em conjunto, né? Ao mesmo tempo. Então, o tempo vai ser o mesmo para ambos. Pegando aqui o movimento, a função, na verdade, a função horária do deslocamento para y, nós vamos usar ela aqui para podemos descobrir qual é a velocidade inicial, já que ali, naquelas duas equações ali que a gente evidenciou o tempo, né? Deixou o tempo isolado em um dos lados da igualdade. Não tem como a gente descobrir por ela, porque tem outra variável ali que a gente não conhece, que é o ângulo. Então, nós podemos usar nossa função horária do deslocamento em y e eliminar algumas variáveis na qual nós não sabemos o seu valor, como, por exemplo, o nosso tempo, que seria o nosso tempo máximo, na verdade, né? Então, na origem ali... Na origem não, perdão. Como é um movimento oblíquo e ele parte do solo e termina seu movimento no solo, então a variação de deslocamento em y é zero. Né? Então, se ele saiu da posição zero em y e voltou para ela, o deslocamento então é zero. Aí nós temos ali a componente y da velocidade, que é o módulo do vetor vezes o seno de θ, e nós temos g ali, que é negativo. Esse nosso t, a gente pode usar tanto o nosso t ali no movimento em y, como no movimento em x. Para fins práticos, eu vou usar aqui o que a gente obteve no movimento em x. Então, substituindo ali no lugar do nosso tempo, nós vamos ter aí r sobre v cosseno de θ, v seno de θ, menos 1 meio de g, dentro de parênteses elevado ao quadrado, r sobre cosseno de θ. O que for de variáveis ali que a gente pode eliminar, a gente elimina, né? Mas antes aí, a gente vai fazer aqui uma separação. Eu peguei o termo negativo e coloquei para o outro lado da igualdade para deixá-lo positivo. E aí a gente faz a separação aqui nessa equação. Analisando ela, a gente vê aqui que podemos eliminar o nosso V aqui. Lembrando que esses V's são os V's iniciais, então não tem diferença para o nosso eixo X, né, que o V é sempre constante, mas o nosso V em Y é o V inicial mesmo. Então, essa velocidade que a gente descobrir vai ser o módulo da velocidade inicial, que está ali no lado esquerdo da igualdade, ali no denominador. A gente eliminou esses aqui no numerador, porque a gente precisa ter somente uma variável dela, um termo dela, dessa variável. Então, o que podemos eliminar aqui também? Podemos eliminar o nosso r. Nós temos r quadrado de um lado e r do outro. Então, um dos r pode ser eliminado com o outro. A mesma coisa com o cosseno quadrado e o cosseno do lado direito. E aí, nossa equação fica com essa cara aqui, reescrevendo ela depois que eliminamos os termos que
pudemos eliminar. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Podemos juntar os tetas em um do lado da igualdade. Então, nossa equação vai ficar dessa forma aqui. 1 meio de GR sobre V quadrado igual a cosseno θ seno θ. A gente sabe que cosseno de θ vezes seno de θ, pelas relações trigonométricas, é 1 meio de seno de 2θ. Então, podemos escrever a equação desse jeito, né? Substituindo no lugar de cosseno θ e seno θ. E agora podemos eliminar ali aqueles aqueles algarismos ali no denominador, que são iguais, então eles vão ser cancelados. E escrevendo aí a equação de forma a deixar a nossa velocidade isolada em um dos lados da igualdade. Então, vai ficar escrita dessa forma aqui, reescrevendo a nossa equação, isolando o nosso V inicial. Então, vai ficar raiz de GR sobre seno de 2θ. Substituindo os valores, a gente vai ficar com isso aqui. E aí vamos considerar o lançamento como sendo um lançamento de 45 graus, como sendo um alcance máximo para o lançamento de alcance máximo de uma bola ou de qualquer outro projétil. Então, o nosso θ aqui a gente vai escolher como sendo 45 graus, para que ele atinja esse alcance máximo. Então, vai ficar seno de 90, que é igual a 1. E aí, resolvendo o produto dentro daquela raiz e depois a raiz, nós vamos ter uma velocidade inicial de 48,5 metros por segundo. Então, nós temos aí a velocidade inicial de lançamento dessa bola. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Para sabermos a velocidade mínima inicial para o lançamento, para que esse mesmo alcance seja atingido pela metade do tempo, vamos pegar aqui a nossa equação que nós isolamos o tempo máximo, só que usando aqui o do y, para não deixar ele sem estar usado. Você pode fazer isso com o do x também, mas pegando a equação aqui que a gente isolou no movimento uniforme, no movimento da função horária da velocidade em y, nós temos o nosso tempo máximo dessa forma aqui. Se a gente for substituir, a gente tem o tempo máximo que a partícula vai levar para descrever esse movimento. Mas o que a gente quer é a velocidade mínima para que isso seja percorrido na metade desse tempo. Então, nós temos aí um t sobre 2, para que a gente saiba que velocidade é essa na metade do tempo. Se a gente pegar esse tempo máximo e substituir por V seno de θ sobre G, representando esse tempo, esse termo como o nosso tempo para a partícula do caso anterior, que atingiu uma velocidade inicial, quer dizer, que foi lançada com a velocidade inicial de 48,5 metros por segundo, isso só ocorreu quando o nosso seno foi quanto? Foi 90 graus. Se você olhar ali em cima, onde você tem a raiz de 9,8 vezes 240 sobre seno de 2 vezes 45, ou seja, 2 vezes 45 seno de 90. Então, esse tempo máximo só foi atingido quando o nosso seno ali ele é 90 graus. E seno de 90 ele é o quê? Ele é 1. Então, a equação pode ser eliminada ali com aquela... A equação pode ficar escrita da forma, depois que você eliminar os termos ali da velocidade, e o g também, com essa cara aqui. Dessa forma, a gente vai poder descobrir qual é o ângulo que vai ditar a velocidade mínima para que a bola seja lançada e faça o mesmo percurso com a metade do tempo gasto nessa nossa situação que a gente acabou de analisar. Então, isolando aí o nosso θ, então vai ficar arcosseno de 1 meio, que dá 30 graus. Então, esse é o ângulo θ que vai descrever o lançamento da nossa bola. E para isso, com esse ângulo, qual vai ser a velocidade mínima que a bola faça esse percurso horizontal de 240 metros, com um ângulo de 30 graus, mas que percorra isso na metade do tempo
da situação anterior. Para facilitar a nossa vida, a gente pode simplesmente pegar a componente x do vetor velocidade. Porque como x, a velocidade em x, ela é constante, a gente descobrindo a velocidade em x, ela é a mesma para todo o percurso, então, obviamente, essa velocidade é a mesma que o módulo da velocidade inicial. Então, nós temos o seguinte, nós temos ali o nosso vetor velocidade do exemplo anterior, que é 48,5 metros, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus, que é o ângulo que a gente quer que essa velocidade seja lançada, né? Que essa bola seja lançada com essa velocidade, para que atinja o mesmo efeito. Então, resolvendo ali, a gente tem que o nosso vetor velocidade em x é de 42,0 metros por segundo. Então, essa é a velocidade mínima para um ângulo de 30 graus, em que a bola, ao ser lançada, vai percorrer os 240 metros horizontais na metade do tempo de quando ela foi lançada com o ângulo adquirido ali anteriormente e que levou um tempo x máximo que a gente não se preocupou em saber qual foi. Muito bem, pessoal. É isso aí. Até a próxima questão.